Boa noite, queridos irmãos. Tá ligado? Deixa eu ver aqui. Acho que tá tudo certo. Porque agora eu tô com um equipamento novo aqui e aí é difícil controlar todas essas coisas na orelha. Não estou acostumado com isso aqui. Mas é uma alegria muito grande estar aqui, podendo dividir a palavra de Deus com vocês, podendo abrir a Bíblia e pregar a palavra de Deus, como foi informado pelo presbítero Humberto. O pastor Felipe está lá na Esperança, pregando a palavra nesse momento, e ministrará a Santa Ceia ali também. E eu compartilharei a palavra de Deus aqui com vocês, pedindo a vocês todos que abram comigo a Bíblia Sagrada, então, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Quero ler o versículo 31 com você. No ano de 2017, no mês de março, eu pisava aqui nesse púlpito pela primeira vez. O corpo todo tremia, tanto quanto agora, só que eu não controlava tanto, né? Agora dá para controlar um pouquinho mais. E eu abri a minha Bíblia e expunha esse texto para os irmãos pela primeira vez. Muita coisa passou de lá para cá. Eu me formei no seminário, né? Naquele ano eu era um calouro, eu me formei, eu casei, eu tive filha, perdi filha, tive filho, e hoje tenho o privilégio de mais uma vez abrir a Bíblia com vocês nesse texto e dividi-lo com vocês. Então, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, em que o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você pode ler esse texto comigo? Vamos ler? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus, é com muita alegria que subo a esse púlpito mais uma vez para compartilhar a sua palavra. Eu te peço que o Senhor me dê condições de expor a vida da sua igreja, de expor a sua igreja aqui nesse momento, aquilo que primeiro o Senhor expôs ao meu coração, aquilo que o primeiro o Senhor falou comigo. Que no nome de Jesus Cristo a sua igreja seja edificada agora. Eu te peço isso no nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Mateus, aquele menino envergonhado que estava aqui, que precisou ser carregado pela nossa irmã Silvia para ir lá acompanhar as outras crianças, ele está numa fase que eu esperava muito, mas que eu não imaginava o quão desafiadora seria. Ele está na fase de perguntar a razão de tudo. Ele questiona tudo, por quê, como e tudo mais, e são perguntas infinitas. E como eu tinha expectativa, imagino que a Gabi também tinha muita expectativa por essa fase, a gente não se contenta de dar simples respostas. Tudo bem que tem umas horas que eu falo, Mateus, é isso porque eu estou mandando e pronto, acabou. Mas a maioria das vezes a gente pretende dar uma resposta, assim, trabalhar a resposta que a gente está dando para ele, né? Explicar a razão, de fato, das coisas que ele está perguntando. E repare só, as coisas têm chegado a níveis assim que eu fico me perguntando de onde ele tirou isso daí. Outro dia ele conversava com a Gabi, e a minha mãe, uma das cachorrinhas dela deu cria. Estava cheio de filhotinho lá na casa e o Mateus foi lá conhecer. De repente ele pega um dos filhotes na mão e olha para a Gabi e diz assim, mamãe, ele não anda? Por que ele não anda? Aí a Gabi explicou por que ele não anda, é um filhote e tudo mais. Mãe, ele não tem pilha? Ele pensou, se eu colocar uma pilha aqui, ele vai começar a andar. Não, é porque ele é filhotinho ainda, Mateus, por isso que ele não anda, tal. E aí comigo, as perguntas são desse nível também. Ele ganhou também uma tartaruga, está falando para todo mundo aí. E aí ele me perguntou se a casa da tartaruga era o casco dela. Eu disse, olha, provavelmente, o casco dela é a casa dela, Mateus. E ela leva ele para cima e para baixo. E antes que você me corrija, eu não sei ao certo se é tartaruga, jabuti, alguns chamam de tartaruga, outros chamam de jabuti. Depois, a Maria Rita, por favor, me diga o que é de fato. Mas o fato é que ele está nessas, meus irmãos. Aí, semana passada, eu andava com ele no parque,
e de repente a gente vê uma galinha indo dormir. A galinha subiu ali no puleiro dela e olha, Mateus, o sol está indo embora. A galinha, assim que o sol vai embora, ela vai dormir, e por isso que ela subiu ali. Ah, pai, e ela vai voar? Eu disse, não, ela não voa, porque a asa dela é menor e tudo mais, então ela não voa. Ah, então ela não voa? Não, não voa. Por que ela não voa? Eu disse, a asa é menor e tudo mais, por isso ela não voa. Está vendo os passarinhos? Os passarinhos sim voam. Ah, os passarinhos voam? Sim. Eles têm asas que voam? Sim. Eles voam até no céu? Sim. E eles vão até Deus? Eu disse, não, aí eles não voam tão alto assim. Hoje à tarde, por exemplo, estava acontecendo umas coisas lá na TV, lá em casa, de repente ele vira para mim, pai, e fala assim, pai, por que o Pedro tem 2 filhas? Pedro é um sujeito que ele estava vendo lá na TV. Eu disse, Deus quis que ele tivesse 2 filhas, Pedro tem 2 filhinhas gêmeas. E aí daqui a pouco ele ouve um nome na TV e ele diz assim, pai, por que Abel matou Caim? Eu disse, Mateus, mas já te explicaram isso lá na escola bíblica dominical, enfim. Ele está nessa fase, que Deus abençoe a pessoa que está dando a mensagem para ele agora lá na sala. Provavelmente as outras crianças devem estar nessa fase também, né? É um monte de porquê e quer saber a razão de tudo. E é importante saber a razão das coisas, não é? E sabe, por que eu e a Gabi desenvolvemos esse negócio de não dar simples respostas, a menos quando a gente perder a paciência mesmo, de querer trabalhar a imaginação dele, responder o porquê das coisas? Porque um dia eu li uma coisa de um filósofo, eu vou dizer, de um autor norte-americano chamado Mortimer Adler. Ele dizia que as crianças, elas têm essa capacidade de sair perguntando o porquê das coisas, e elas têm uma habilidade quase que inata, assim, de fazer perguntas. O grande problema é que conforme o tempo vai passando, a gente vai tolindo as perguntas que as crianças vão fazendo, a gente vai quebrando assim, não vai respondendo elas, e elas param de fazer perguntas. E aí crescem adultos que simplesmente aceitam as coisas como são e não perguntam mais nada, não questionam mais nada. Mas fazer perguntas é importante. É importante a gente saber a razão das coisas. Aproveitando, inclusive, que os irmãos da ABU estão aqui, um dos motos dele é: nós precisamos ter uma fé que pensa e uma razão que crê. Não basta simplesmente jogar a coisa e dizer, engole aí, goela abaixo, e é isso daí mesmo e pronto, acabou. Não, é importante entender a razão das coisas. E sabe por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse texto, como eu disse para vocês, tem guiado aquilo que eu chamo de minha vida cristã. Eu vou dizer, desde a minha conversão, ou desde que eu soube o que é o verdadeiro evangelho. Foi por isso que eu compartilhei ele na primeira vez em que subi aqui, e é por isso que eu reparto ele com vocês mais uma vez. Porque uma vez que nós entendemos a razão pela qual nós vivemos, como é que nós vivemos, e qual o propósito de nós vivermos, as coisas passam a fazer sentido. As coisas passam a se desenhar de uma forma assim, na nossa frente, é como se as cortinas fossem abertas, as máscaras caíssem, as escamas dos nossos olhos fossem tiradas, e a gente, mesmo com óculos como esse meu aqui, que eu não sei se fica melhor colocando ou tirando, a gente começa a enxergar muito bem as coisas. E é assim que Deus quer que a gente viva. Entendendo o porquê que Ele nos criou, entendendo o para que Ele nos criou, qual o propósito, qual a finalidade com a qual Ele nos criou. Deus não quer que você simplesmente o sirva, porque tem que servir, pronto, acabou. E Ele tinha razões para fazer isso. Ele é Deus, Ele podia muito bem, é para vocês servirem a mim, me adorarem, pronto, acabou, eu sou Deus. Mas Ele é tão bom, que Ele vai lá e nos dá razões para isso. Esse é o nosso Deus. Então, quando eu abro a minha Bíblia aqui nesse texto, eu vejo Deus dizendo para a gente, então, por que é que nós devemos viver para a glória dEle. E para que você entenda o que está acontecendo aqui, eu vou te dizer. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja complicada. E ela era complicada dos mínimos detalhes aos detalhes mais exagerados, eu vou dizer assim. Não é porque ela ficasse perguntando a razão das coisas igual o Mateus. É porque eles arrumavam picuinha em tudo. Quando Paulo está no início da carta aos Coríntios, ele está tentando resolver um problema ali de partidarismo dentro da igreja. Não que eles tivessem partidos políticos dentro da igreja, não, era um negócio ainda pior. Eles pegavam para os grandes líderes, eles olhavam para os grandes líderes da igreja e ficavam dizendo, eu sou do time de Pedro.
eu sou do time de Paulo. Não, os outros diziam, eu sou do time de Apolo. Aí tinha uns mais crentes entre eles e diziam, não, eu sou de Jesus. Pronto, acabou. E eles faziam isso como fruto de um pensamento grego que eles tinham. Nas escolas gregas é que eles pensavam assim, e aí eles levaram isso para dentro da igreja. E aí Paulo está resolvendo o problema de partidarismo no início da carta. Depois Paulo vai falar, contar outras questões de usos e costumes e tudo mais. E quando ele chega aqui nesse capítulo de número 10, me chama a atenção porque Paulo está resolvendo um problema aqui de comida. A turma encontrou motivo aqui de arrumar briga um com o outro, de arrumar discussão, porque tinha algumas pessoas indo até os açougues daquele tempo e comprando uma carne que era considerada de segunda e comendo. E ainda tinha mais, chamava os irmãos para ir comer no final da escola bíblica dominical e oferecia essa carne de segunda. Pastor, mas que mal tem? De repente a pessoa não tinha condições de comprar a carne de primeira, era mais barata de fato. Era por conta disso, ela não tinha condições de comprar a carne de primeira. Só que aí, nós entendemos depois a razão do porquê que essa carne era considerada uma carne de segunda. As carnes de segunda dos açougues, ou eu vou chamar de terceira, enfim, as carnes mais baratas lá dos açougues, elas eram carnes que foram usadas em rituais para ídolos pagãos. Elas foram oferecidas a falsos deuses, foram usadas ali, e de repente, depois de terminar de fazer o ritual ali, bom, o que a gente vai fazer com essa carne agora? Vamos levar para o açougue. Ninguém nem viu o que a gente fez aqui, vamos levar para lá e a gente vende ela mais barata. A turma vai comprar. Bom, a carne mais barata, é de primeira qualidade a carne, só que foi usada lá para aquele deus e tudo mais. E aí, muitos cristãos estavam indo no açougue e comprando essa carne. Meus irmãos, é como se os açougueiros passassem algumas encruzilhadas de fazenda aí quando você vai visitar, sabe quando você vai para o acampamento, tem lá umas encruzilhadas, lá perto de casa, inclusive, nos pastos que tem lá, e aí de repente pega lá o frango, o caldo quinor que está oferecido lá, e deixa eu pegar e levar isso daqui para vender, e aí ele vende mais barato. Era basicamente isso que estava acontecendo. E aí começaram a arrumar problema. Não pode comer dessas carnes. Vocês não são crente coisa nenhuma, vocês estão comendo essas carnes aí. Não pode, não pode. E Paulo está escrevendo para resolver esses problemas também. Esse daqui é mais um deles. É um monte de picuinha assim, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Se você fizer isso, você não vai para o céu. Se você fizer aquilo ali, você vai para o inferno e não sei o quê. Tinha esse monte de problema ali na igreja de Corinto. Aí Paulo fala sobre esses assuntos nos versículos anteriores a esse que eu li. É por isso que ele começa o versículo dizendo, portanto, se existe uma palavra assim, a gente entende então que tem alguma coisa que ele disse antes disso, né? A gente não começa falando, portanto, a gente não começa assim, né? Portanto o quê? Ele está respondendo alguma questão. É uma conjunção aqui explicativa, né? Ele está explicando alguma coisa. E aí, eu acabei de te dar a razão então do Paulo começar com esse portanto. Ele estava no meio dessa discussão aí, da turma que podia ou não podia comer isso, vai naquele açougue, não vai, e tudo mais. Ele estava falando então sobre os usos da liberdade cristã. E aí, depois dele falar, portanto, o que Paulo vai fazer agora é fazer o seguinte. A discussão está aqui, vamos dizer assim, no campo das coisas mais basilares, no campo das coisas básicas. Agora, é como se Paulo pegasse o sarrafo e subisse lá em cima e falasse assim, gente, deixa eu falar sério agora com vocês. Vocês estão perdendo tempo aqui nas coisas que não vão levar a lugar nenhum. Deixa eu falar de uma coisa aqui que vai elevar o padrão dessa nossa discussão. Porque a gente está falando de coisas muito superficiais aqui. A gente precisa de falar de coisas mais basilares, no sentido de serem fundamentais, elementares, sem as quais a gente não pode falar de coisas que estão na superfície. Vamos falar dessas coisas? E aí Paulo diz, olha, quer vocês estejam comendo, bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, vocês têm que fazer para a glória de Deus. E o que Paulo quer dizer com isso? Bom, meus irmãos, comida e bebida são necessidades básicas dos seres humanos, né? Você consegue ficar um tempo aí sem beber, né? Só que não muito tempo. Senão você começa a se desidratar, você pode morrer. Você consegue ficar algum tempo sem comer, mas não muito tempo.
Então você morre de fome. E depois que o Mateus nasceu, eu descobri que você morre primeiro de sede, né? Se você se desidratar, do que de fome. Eu me lembro de um dia que Mateus estava doente e tal, fomos no hospital, e aí a médica disse, olha, ele está comendo, não está enjoadinho e tal, e está tomando líquido, água, bebendo leite, tá. Não, então isso é mais importante para mim aqui agora. Se ele está fazendo isso, ok. O meu medo é se ele parar de beber, o meu medo é se ele parar de beber leite e tudo mais, aí vai ficar complicado. Pelo menos isso foi o que me falaram lá. Eu sei que está cheio de médico aqui, se falaram bobagem, depois você me corrige aí, tá bom? Mas o fato é que sem comida e bebida, a gente não se sustenta. A gente não para em pé. Eu sei que existe um número aí, uma média, né, que a ciência coloca, de quantas refeições você pode ficar pulando, né, até você morrer de fome. O meu número eu acho que é bem baixo. Minha esposa sabe que se eu ficar sem um almoço, é complicado durante o dia. Eu começo a me tremer, meus irmãos. Eu fico com muita fome. Eu me admiro o pastor Felipe. O pastor Felipe, a gente vai nas reuniões, ele parece que está sempre em consagração. Ele se alimenta ali pouquinho, tal. E eu como se não houvesse amanhã, ainda assim tenho mais fome e tal. E não é possível, esse homem aqui está em jejum e oração e não avisou a gente. Mas ele está sempre assim. O pastor Felipe é um lorde comendo. E aí, comigo é diferente. Eu não posso pular muitas refeições, não. Porque senão o meu corpo começa a clamar por comida. E aí, eu estava te respondendo, por que Paulo fala de comida e bebida? Porque isso daqui é coisa básica. Todo mundo tem que comer e beber. Talvez se Paulo estivesse dizendo assim, olha, quando vocês estiverem dirigindo, isso daí não serve para mim, eu não dirijo, pastor, eu só chamo Uber, só uso Uber, uso ônibus e tudo mais, isso não serve para mim. Ou se Paulo dissesse assim, olha, quando vocês estiverem limpando casa, não, isso não serve para mim, lá em casa eu não faço nada, é meu marido que faz tudo, é minha esposa que faz tudo, a gente paga alguém para fazer, eu não ponho a mão em nada lá em casa, esse texto não serve para mim. Por isso que eu disse para você que Paulo vai para as coisas mais elementares, mais básicas, para dizer assim, quando vocês estiverem comendo ou bebendo, ou seja, fazendo as coisas mais básicas que um ser humano precisa fazer, ou fazendo qualquer outra coisa, ou seja, se é assim nas coisas mais básicas que eu preciso fazer, é assim para tudo que eu vou fazer nessa vida então. Se é assim comendo ou bebendo, vai ser assim estudando, é assim trabalhando, é assim dirigindo, é assim assistindo jogo de futebol, é assim tirando férias. Em todos os momentos da minha vida eu preciso fazer o quê? Glorificar ao Senhor. Porque nós nascemos para isso, meus irmãos. E nós falhamos miseravelmente todas as vezes que a gente não vive em conformidade com o propósito para o qual nós nascemos. Nós nascemos para glorificar e honrar a Deus em cada ato nosso, em cada uma das coisas que fazemos. E aí, eu preciso te perguntar, tudo o que você faz diariamente, você faz pensando em glorificar a Deus? Com qual motivação você faz o que você faz? E eu quero levar a discussão para esse nível aqui que Paulo propõe. Eu não quero que você pense nas coisas extraordinárias, nas coisas que você faz de vez em quando. Não. Eu quero que você pense na sua segunda-feira, no seu dia a dia. Sabe aquilo que a gente chama de rotina? Eu quero que você pense na sua rotina. O que você faz no meio da sua rotina e como você honra a Deus com aquilo ali? Você escova os dentes para a glória de Deus? Bebe o seu café para a glória de Deus? Troca fraldas para a glória de Deus? Dirige para a glória de Deus? Pega um ônibus, um Uber, vai a pé para os lugares para a glória de Deus? Texto que o presbítero Humberto leu no início do culto mostra o salmista Davi honrando a Deus no fim da sua vida e dizendo que tudo é dele, para ele, é para a glória dele. Um dos símbolos de fé da nossa igreja, o breve catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, ele pergunta assim, qual que é o fim principal do homem? Ou seja, qual que é a nossa finalidade principal? Para que a gente está aqui nessa vida? E a resposta é a seguinte,
O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Ou seja, eu olho então e penso, todas as vezes que eu não vivo para a glória de Deus, eu estou falhando. Eu estou falhando. Esse é um convite, então, meus irmãos, para nós repensarmos cada uma das nossas ações, não apenas aquelas que nós fazemos enquanto estamos sentados nessas poltronas, mas em cada uma das nossas ações, das mais singelas até as mais extraordinárias e empolgantes, precisamos pensar em como elas estão redundando em glória ao nosso Deus. E aí, já que Paulo está no meio de uma discussão chata aqui, né? Porque a turma pode ou não pode comer, essas coisas. É tipo aquelas perguntas que às vezes a gente ouve crente maduro fazer, perguntas de tipo, pastor, é pecado escutar a música do mundo? Pastor, é pecado fazer tatuagem? Pastor, é pecado beber? Pastor, pode isso, pode aquilo? Meus irmãos, nessa altura do campeonato, você já devia ter essas respostas na ponta da sua língua. Um crente maduro já deveria encarar isso que está acontecendo aqui na igreja de Corinto e pensar, eu sei como lidar com isso daqui. Eu sei de que maneira proceder com o meu irmão que está comprando essa carne ruim aí. Eu sei de que maneira proceder com o meu irmão que não comprou, mas está achando ruim, está se escandalizando com aquele que comprou. Eu sei como lidar com isso daqui, porque eu sou um crente maduro. Eu já conheço Jesus Cristo. E aí, sabendo que essas realidades passariam da igreja de Corinto e chegaria até os nossos dias hoje, Paulo continua o texto dizendo o seguinte, no versículo de número 32, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então, em primeiro lugar, nós entendemos que nós devemos fazer tudo o que vamos fazer, o que quer que seja, para a glória de Deus. Agora, Paulo está falando assim, o que nós não devemos fazer. Ele está sendo bem didático aqui para a gente. Então ele fala como é que a gente precisa fazer, e ele fala agora como é que a gente não deve fazer. Ele diz, olha, você não pode ser pedra de tropeço para o seu irmão. Seja ele grego, seja ele gentil, seja judeu. E por que Paulo está falando dessas nacionalidades aqui? Bom, porque o evangelho primeiro foi pregado ao judeu, você sabe disso. Jesus veio para o seu povo. Logo depois, essa oferta é estendida a vários outros povos, entre eles, os gregos, entre eles, os gentios. E aqui eu me enquadro, aqui eu me classifico. Por que, pastor? Você é um homem gentil, um homem que trata as pessoas com gentileza? Tento ser, mas quando a Bíblia diz que os gentios receberam essa oferta, ela está dizendo daquele que não é judeu. Então, se você não é judeu, se você não é grego, você se enquadra aqui, nessa turma. Então, o Paulo está dizendo assim, olha, nós não podemos ser pedra de tropeço para quem quer que seja. Porque o judeu tem um tipo de mentalidade, ele foi versado na lei e tudo mais, desde pequeno. O grego tem um pensamento grego, tem aquelas categorias gregas na sua cabeça, fica com aquela brincadeira de fazer partidarismo dentro da igreja, como eu escrevi para vocês lá no início da carta, imagina o Paulo pensando nessas coisas. Vocês, gentios, vocês ficam como nessa história? Aí vocês vão lá para o açougue e compram a carne lá de segunda, a carne que foi sacrificada a ídolo. Porque a igreja do Senhor é isso. É uma mistura de gente com culturas diferentes, com pensamentos diferentes, com gostos diferentes, mas com a mesma fé. Um mesmo Senhor, um mesmo batismo. E é por isso que não importa o quão diferentes nós sejamos, o quanto de preferências pessoais diferentes um do outro nós tenhamos, nós somos convidados a viver em harmonia e amor, fazendo o quê? Não fazendo o quê aqui Paulo está dizendo? Não levando meu irmão a se escandalizar, a cair por conta das coisas que eu faço. Perceba, meus irmãos, que no primeiro versículo de número 31, Paulo colocou então o que a gente deve fazer. A gente deve fazer tudo para a glória de Deus. Agora ele diz para a gente o que a gente não deve fazer. A gente não deve ser pedra de tropeço para os outros irmãos. Como eu disse, a partir disso, a gente já tem resposta para um tanto de pergunta que, como eu informei vocês, crente maduro deveria ter na ponta da língua. Eu posso fazer isso, pastor? Eu posso fazer aquilo?
Ah, minha religião não permite. Que religião não permite o quê? Você vai ler Bíblia, você vai ver o que a Bíblia te diz a respeito disso, daquilo outro. Pastor, com quem eu devo me casar? Leia a sua Bíblia, você vai saber. Pastor, eu caso ou compro uma bicicleta? Lê Bíblia. Você vai entender qual a vontade de Deus para a sua vida. E aí, meus irmãos, o que esses irmãos precisavam entender aqui é que, às vezes, está tudo bem eu ter determinadas atitudes, eu me comportar de determinada forma, está tudo bem. Só que tem lugar para isso. Talvez você tenha ficado com essa pulga atrás da orelha. A resposta de Paulo para a turma lá que comia a carne sacrificada foi: olha, não é pecado comer essa carne aí não. Porque esses deuses aí nem existem, vocês vão preocupar com o quê? Se pelo menos existisse, a gente pensava nessas questões, né? Mas não tem problema comer não. Só que tem um tanto de gente que não sabe disso. Tem um tanto de gente que vai se escandalizar, vai ficar bravo, vai arrumar confusão por causa disso daí. Então, se você puder não comer, é melhor que você não coma. Não porque seja errado, perceba, mas para que você não seja pedra de tropeço para o seu irmão, para que você não o leve a pecar. O que Paulo está propondo aqui não é nem libertinagem, você pode fazer o que você quiser, tudo é livre, tudo é lícito e tudo mais. Mas nem tudo convém, né, como ele mesmo já disse. E ele também não está propondo como que um evangelho que Jesus não pregou, colocar condições, leis, estabelecer coisas que nós precisamos fazer ou deixar de fazer, que nem Jesus colocou. Ele não está sendo também um pragmatista, uma pessoa que preza tanto pela lei que esquece de olhar as vidas. O que Paulo está propondo aqui é o Evangelho. A vida no Evangelho é assim. Eu faço coisas para a glória de Deus. E talvez eu deixe de fazer essas mesmas coisas para a glória de Deus, com o objetivo de não fazer o meu irmão tropeçar, com o objetivo de não deixar o meu irmão cair. Pode ser que ele se escandalize, e pode ser que ele não tenha a maturidade que eu tenho. Então eu vou ser suporte, eu vou ser apoio para ele nesse momento, até que ele tenha maturidade, até que ele entenda as coisas que nesse momento ele não está entendendo. Isso é o Evangelho. Então, deixa eu só retomar aqui com você para você não se perder. Paulo diz então o que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer tudo para a glória de Deus. Em segundo lugar, ele vai falar o que a gente não pode fazer. A gente não pode ser pedra de tropeço para as pessoas. E em terceiro lugar, ele vai dizer então o grande propósito pelo qual nós fazemos tudo para a glória de Deus, e o grande propósito pelo qual a gente deixa de fazer algumas coisas, para que os nossos irmãos não caiam, não tropecem. Veja o que ele diz no versículo de número 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. Para quê? Para que sejam salvos. A grande finalidade de viver assim é o nome de Deus, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo louvado, exaltado na boca de cada vez mais pessoas. Com cada vez mais pessoas sendo salvas, cada vez mais haverá louvor, haverá glória ao nosso Deus. Então Paulo tinha o objetivo de alcançar quanto mais pessoas ele pudesse alcançar. Cristo precisava ser visto, então, em cada atitude que ele fazia ou deixava de fazer. Era necessário que as pessoas olhassem para Paulo e dissessem: esse daí é como ele. Esse daí fala igual ele. Esse daí vive igual ele. Esse daí anda igual ele. Meus irmãos, foi assim, inclusive, que os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos.
A gente lendo o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê que na cidade de Antioquia, pela primeira vez, os cristãos foram chamados assim. Por quê? Porque as pessoas começaram a olhar as atitudes daquelas pessoas, que diziam ser os do caminho, era assim que os irmãos eram chamados antes. Esses do caminho aí, eles andam assim, eles falam assim, eles se comportam igual Cristo, são cristãos. E era até um nome pejorativo. Sabe aquele apelido ruim que acaba pegando? Não é que eu gostei desse nome aí? Vamos usar, é isso mesmo que a gente é. Cristão, é isso. Nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, somos discípulos dele. É isso que nós somos. E por que fizeram isso? Porque não só ouviram a pregação, mas viram um testemunho vivo na vida daquelas pessoas. Pastor, quer dizer então que se preciso for, eu nem preciso pregar o evangelho, basta eu viver. Não, uma coisa não exclui a outra, tá bom? Se um dia te disseram que você deve pregar o evangelho e, se necessário, ouvir palavras, falaram uma coisa errada para você. Você precisa pregar o evangelho e usar palavras, inclusive, porque o evangelho é uma mensagem. E então essas duas coisas precisam andar juntas, testemunho e vida, testemunho e vida. Pastor, eu posso só viver e não pregar? Não, você tem que pregar e tem que viver também, é isso que Deus espera de nós. E foi por isso que aqueles irmãos foram chamados de cristãos, viram isso neles e disseram, eles são como Cristo. Você deve se lembrar também da ocasião em que um discípulo de Jesus nega Jesus, diz que não conhece a Jesus, em um dos momentos mais terríveis da história, o momento em que Cristo caminha em direção ao Calvário. Pedro o olha ali pelo pórtico de Salomão, ele vê e o seu olhar se cruza com o olhar de Jesus, e uma criada, alguém que estava ali próximo, se esquentando daquela noite fria, diz, esse é um deles. Esse cara é um deles, ele fala igual eles, ele se veste igual eles, ele se comporta como eles. É um cristão. Não, eu não sou. Eu não conheço esse homem. Pedro por 3 vezes nega, conforme disse Jesus que ele faria. Só que não era suficiente, iam reconhecer. Não tem como você esconder uma chama incandescente. Não tem como você apagar um fogo, como aquele que queimava na ocasião em que Moisés se encontrou com Deus. Não tem como. Então Pedro, por isso, sai dali, ele sai daquele ambiente. Não tinha como ele esconder que ele era cristão. As atitudes que eu e você temos, elas precisam comunicar Cristo em nós. Glória, meus irmãos, a palavra glória, se a gente for pegar o significado dela do original e trazer para os nossos dias, seria algo como atribuir importância, dar peso para alguma coisa. Glória seria isso. Então, no fim das contas, glorificar a Deus é atribuir peso, importância, relevância. Pois bem, com a sua vida, nós podemos entender que Cristo é relevante para você, que Cristo tem peso nas suas decisões, que a opinião da palavra dele, o que ele diz, é pesado, é importante para você. Nós somos chamados, então, a ter um tipo de comportamento, a ter um tipo de comunicação que comunique Cristo, que denuncie que Ele vive dentro de nós. Nós não somos chamados para sermos agentes secretos do reino de Deus. Você é aqueles crentes que só você e Ele sabem que você é crente. Não. Cristo precisa brilhar em você. E é importante falar disso, meus irmãos, porque a vida cristã ela não se faz apenas aqui nesse ambiente. A vida cristã não se faz apenas no momento em que nós estamos cultuando. Esse é o momento mais sublime em que nós nos reunimos como igreja, né? Poder cultuar ao nosso Senhor, poder partilhar da ceia, ver novas pessoas sendo inseridas no corpo de Cristo. Isso é um momento sublime e faz parte da vida cristã, é um dos momentos que é o ápice assim da nossa semana, né? Agora, aquilo que você faz na segunda, na terça, na quarta, como eu já mencionei, não está distante disso daqui.
você não é chamado para viver uma vida dúbia. Em que quando você entra na universidade, quando você entra no seu trabalho, quando você entra na sua casa, está dentro do seu quarto, a sua fé fica aqui, na Nova Canaã. Ela não te acompanha. Não, você é crente lá também. Como nosso irmão presbítero Humberto lembrou que o presbítero Vanderlei afirmava, você é crente onde você estiver. Onde quer que você vá. Você segue amando o Senhor. Você segue tendo Ele como seu Senhor e Salvador. É isso que tem acontecido na sua vida? Em cada ato, meus irmãos, eu queria que no nome de Jesus, você fizesse um esforço de examinar esses 3 versículos, são 3 pequenos versículos, e pensasse e repensasse em cada uma das atitudes que você vai ter hoje ao sair daqui, por exemplo. Será que você consegue ir para sua casa dirigindo para a glória de Deus? Para as mamães com os bebês aqui no colo e para os papais também, será que você consegue trocar a próxima fralda para a glória de Deus? Essa noite, quando o bebê chorar, consegue ir lá acordar e pegá-lo no colo para a glória de Deus? Pastor, como é que faz isso? Eu estou entendendo, mas como que eu coloco isso em prática? Existem diversas formas. No momento que levantar aquela perninha e subir aquele odor desagradável, diga, Senhor, obrigado por essa vida aqui. E nesse momento está com cheiro de coisa morta, mas há uma vida aqui que foi abençoada pelo Senhor. Eu te dou graças por esse bebê no meu colo agora. Senhor, eu te dou graças por... na comida a gente tem mania, né? A gente tem o costume, né, de orar para comer e tudo mais. Então, continue orando. Senhor, eu te agradeço por esse alimento aqui. E aí comer para a glória do Senhor é entender também que você tem que gerenciar as quantidades aí, né? Porque se você comer exacerbadamente, você não está comendo para a glória de Deus coisa nenhuma. Você está pecando. Na próxima vez que você for ouvir uma música, colocar sua playlist ali no carro, peraí, essa canção aqui, ela glorifica a Deus? Ela honra a Deus quando eu estiver ouvindo ela? Dessa forma você já tem uma resposta, né, para a grande pergunta do mundo evangélico. O cristão pode ouvir música do mundo? Bom, música de outro mundo eu acho que não vai dar para ouvir. Você vai ouvir as músicas desse mundo. Mas de que maneira? Com que parâmetro? Com que filtro? Com esse filtro aqui. Isso honra a Deus? Isso é pedra de tropeço para os meus irmãos? Isso daqui faz com que Cristo seja visto em mim? Faz com que Cristo seja recebido pelas pessoas, as pessoas sejam levadas a glorificar o nome de Deus, vendo isso em mim, me vendo, ouvindo isso daqui? Então eu vou ouvir. E aí, nesse sentido, percebe como que esse negócio aqui é peculiar. Tem música aí que diz que é cristã que a gente não deveria ouvir, não. Que não glorifica o nome de Deus coisa nenhuma. Que nem bíblica é. É chamada de música gospel, mas prega um evangelho que não é o evangelho bíblico. Então, para que eu vou ouvir isso? Para que eu vou cantar isso? O próximo filme, a próxima série, você vai chegar em casa hoje, vai pegar aquela macarronada, a lasanha do almoço, sobrou e tal, abrir ali o seu copo de Coca-Cola. A série que você vai assistir, ela honra a Deus quando você está assistindo ela? Você consegue glorificar a Deus? Eu, por exemplo, sei que tem um monte de coisa que não é errado assistir, tá bom? Não tem pornografia, não tem nenhuma bobagem. Só que é umas séries que me deixam nervoso, eu tenho vontade de entrar lá e pegar os atores pelo pescoço e dizer, por que você está entrando nesse lugar aí? Está tudo dizendo que não é para entrar aí. Uma música que vai lá e me assusta, então eu não assisto. Eu vou ficar nervoso para quê? E aí minha esposa sabe. Domingo à noite a gente tem uma tradição lá em casa, que a gente joga os colchões na sala e diz para o Mateus que é noite de acampamento. A segunda-feira é minha folga, então dá para fazer isso no domingo à noite. E aí eu me recuso a assistir coisas que vão me deixar tenso, que vão me levar a pecar. A grande maioria das vezes a gente assiste filmes de desenho.
que é bom para o Mateus e é bom para a gente também. Não estou dizendo que com isso você vai só assistir filme de desenho, tá bom? Porque tem um monte de filme de desenho que não honra a Deus. O que eu estou dizendo com isso é que avalie as coisas que você faz, as mais corriqueiras, mais banais, até as mais extraordinárias. E aí dessa maneira, você vai estudar para a glória de Deus. Você vai trabalhar para a glória de Deus. Vai beber leite para a glória de Deus. Vai comer arroz e feijão para a glória de Deus. Vai fazer tudo para a glória de Deus. Esse é o grande propósito da vida cristã. É para isso que você foi criado. É com essa finalidade que Deus nos criou. Então não vamos desperdiçar a nossa vida, não. Vamos viver de maneira que honre ao Senhor, que valha a pena, que o glorifique, que o exalte, que as pessoas vejam Cristo em nós, a cada passo nosso, a cada expressão nossa. Que elas não se surpreendam quando você disser: escuta, eu creio em Deus, eu confesso e professo o nome de Jesus. Mas você é crente? Eu sou crente. Ah não, nem precisava falar, eu já tinha visto isso em você. Eu já vi que você era diferente. Você fala diferente, você se comporta diferente. Aqui está cheio de gente corrupta, mas você faz de maneira diferente. Pastor, cristão pode ser político, pastor? Pode, se ele for cristão lá também. Pastor, cristão pode ter essa ou aquela? Pode, se ele for cristão, se ele honrar e glorificar o nome do Senhor lá. Essa é a razão de eu e você vivermos. E aí Paulo encerra essa perícope. Várias vezes os capítulos e versículos nos ajudam aqui a dividir. Você sabe que isso não foi originalmente colocado na Bíblia, né? Isso daqui são coisas didáticas para a gente se achar. Imagina eu chegar aqui, vou pregar na primeira carta aos Coríntios, vai folheando aí, a hora que chegar onde eu vou ler, vocês param, tá bom? Não, aí tem os versículos e os capítulos aqui que nos ajudam a situar onde é que nós estamos no texto bíblico. Só que algumas vezes eles dividem mal, e quebram os textos assim, e aí a divisão aqui ficou ruim. Porque o próximo versículo, que é o versículo 1 do capítulo 11, é uma continuação disso daqui que Paulo está falando. Ele diz assim, olha, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ah, esse Paulo se acha, pastor. Onde é que já se viu um cara falar uma coisa dessas? Uai, se você vive para a glória de Deus, será que você não pode falar isso para as pessoas, não? Sabe por quê, meus irmãos? Nós somos seres miméticos. Isso quer dizer que a gente aprende imitando as pessoas. Eu, por exemplo, aprendi a pregar imitando. Imitava lá os meus pastores e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai desenvolvendo o nosso estilo, né? Mas no início eu só imitava. E desde criança a gente vai fazendo isso. Alguns irmãos aqui já devem ter visto um vídeo lá de quando o Mateus tinha, sei lá, 1 ano e pouco de idade. E ele começa a ver minha cachorrinha. A cachorrinha começa a olhar por baixo do portão ali e latir e tal. O Mateus pega e deita também, começa a olhar por baixo do portão e fica ali imitando os latidos. Para que aquilo? Está imitando a cachorra. Ele viu a cachorra fazendo aquilo, está fazendo igual. Nós somos assim, a gente começa a ver, e agora, adultos, nós começamos a fazer isso inconscientemente. A gente pode não admitir, mas a gente está imitando alguém em alguma coisa. Especialmente as pessoas que a gente fica muito perto. Pois bem, se você é crente de fato, se você é cristão de fato, se Cristo é glorificado através da sua vida e pregação, se você não é pedra de tropeço para ninguém, se ao verem a sua vida, o seu comportamento, as pessoas são chamadas a receber o Senhor Jesus como seu Salvador, bom, vamos fechar com Paulo e dizer, me imitem. Me acompanhe aqui que você vai saber como orar. Perceba como que não é assim nas nossas orações. Venha na próxima reunião de oração da Nova Canaã. Aí você vai ver um irmão orando, aí você vai perguntar, irmão, como que você começou a orar? Talvez ele não vai lembrar, mas se ele disser para você com quem ele andava na época que ele começou a orar, então por isso você ora desse jeito aí. Outro dia eu estava vendo lá a turma da Esperança me imitando em algumas coisas. Gente, mas eu não ensinei essas coisas aí para essa turma não. Isso daí é umas manias erradas que eu tenho e a turma me imitando. Umas coisas que nem boas são. Então a gente precisa entender isso. E aí, ter a capacidade de, como Paulo dizer, ei, vocês, venham
viver como eu estou vivendo? Venham me imitar também, porque eu estou seguindo ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, se você continua achando que Paulo era um cara que se achava, que não, ele não devia falar uma coisa dessas, ai de mim, pastor, de falar um negócio desses, tá bom, então olha para Cristo. Que Paulo só está podendo dizer isso porque primeiro ele está olhando para Jesus. Ele está dizendo, eu estou imitando Jesus. Então, ao me imitar, você está imitando Jesus por tabela. Então, se você não quer olhar para Paulo, olha para Cristo. Imite Ele. Imite cada uma das suas ações. Pastor, como Jesus falava? Abra sua Bíblia e começa a ler. Pastor, como Jesus se comportava nessa e naquela outra questão? Ele te mostra aqui. Pastor, como que Jesus lidava diante de dificuldades dessa vida? Diante de falta de alimento? A gente abre a Bíblia e vê Jesus passando por um período de jejum e oração. E a gente vê como Jesus se comporta diante disso. A gente vê como Jesus se comporta diante da tentação. A gente vê Jesus sendo fiel. E fiel até o fim. E conforme a nossa irmã Esther nos lembrou, a gente vê Jesus sendo obediente até o fim. Obediente até a morte. E morte de cruz. Entregando a vida dele no Calvário, no meu e no seu lugar. O justo pelos injustos. De maneira, meus irmãos, que se eu terminasse esse sermão sem falar o que eu estou falando agora, você não conseguiria vivê-lo, tá bom? Não seria possível você viver para a glória de Deus, viver sem ser pedra de tropeço para os irmãos, viver de maneira que Cristo seja evangelizado através da sua própria vida, da sua pregação, do seu testemunho. Não seria possível. Por quê? Porque nós somos falhos, fracos. Como eu disse, eu tento fazer com que a turma me imite lá, mas eles começaram a imitar a coisa errada que eu faço, porque eu sou um miserável pecador. Ai de mim, eu estou perdido. Só que aí, através de Cristo, nós podemos ser quem Deus quer que a gente seja. Porque uma vez que aquele justo deu a vida dele por mim, a condenação que pairava sobre mim, aquilo que me impedia de me aproximar dele, não existe mais. O escrito de dívida que tinha aqui sobre a minha testa, não existe mais. Agora eu posso me aproximar do trono da graça de Deus. Agora eu posso viver em conformidade com o Evangelho. Agora eu posso ser quem Deus me chamou para ser. Não porque eu sou bom, autossuficiente. Não, mas Cristo é. De maneira então, que se daqui a alguns meses, você ficar algum tempo sem me ver, e aí de repente eu estou lá na praça da cidade, e aí você me encontra fazendo alguma coisa errada. Gente, vocês não sabem o que eu vi o pastor Robson fazendo. Estava assim. E essa notícia vai correr rápido. Esse é quem eu sou. Miserável, pecador. Só que se na mesma praça da cidade vocês me encontrarem amando a Deus, procurando glorificá-lo em cada uma das minhas ações, testemunhando Ele com a minha vida, com a minha pregação, se vocês me encontrarem amando a minha esposa, criando os meus filhos nos caminhos do Senhor, sendo um homem fiel e temente a Deus, esse é quem Cristo é. Esse é Cristo vivendo em mim. Que seja assim na sua vida também, meus irmãos. Nenhum de nós somos capazes de seguir isso daqui sem Cristo. Todos nós precisamos dele, para viver para a glória dele, para não ser pedra de tropeço para ninguém, para que ele seja anunciado, seja pregado através de nós. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus, como é bom te servir, como é bom entender o porquê que nós fazemos o que fazemos, como é bom entender o porquê que às vezes a gente precisa deixar de fazer algumas coisas também, como é bom entender o teu evangelho, o teu amor por nós, como é bom te pertencer, Senhor. A minha oração agora
é para que o Senhor nos ajude a aplicar essa mensagem. Que a próxima tarefa comum e ordinária que estiver diante de nós não seja negligenciada, não seja secularizada, do tipo que nós olhamos e pensamos, isso daqui não faz parte da minha vida de adoração, isso daqui não faz parte do meu compromisso com Deus. Não, Pai, tudo pertence a Ti, tudo é Seu, cada aspecto do nosso ser é para o Senhor, é para a Sua glória, o Senhor é Senhor sobre tudo em nossa vida. Nos ajude a entender isso, e que cada ação nossa redunde em glória ao Seu nome, que cada fala, cada pensamento, cada expressão nossa, e nós sabemos que nós falharemos em fazer isso, por isso nós suplicamos pela Sua graça, te pedimos, Pai, não nos deixe levar ninguém ao tropeço, não nos deixe fazer com que o Senhor não seja conhecido por conta da nossa forma de viver, pelo contrário, que a nossa forma de viver leve as pessoas a conhecerem a Ti, que o Senhor seja honrado e glorificado em cada ato nosso, é para a Sua glória somente, por amor do Senhor somente, é que nós oramos, Pai, amém.